Pronto. Caiu, agora voltou de novo. Espero que dê certo pra gente conversar um pouco. Que bom, voltei de novo, Ed. Vou te pedir para botar coraçãozinhos ali, apertar nos corações, que assim o Instagram envia para as outras pessoas, já que eu entrei um pouquinho mais tarde porque eu não tinha 4G. Agora entrou o 4G, estou conseguindo fazer. Estou em Garuva, Joinville. Acabei de descer a serra. Obrigada pelos corações. Assim as pessoas recebem a mensagem. Maria Salete, bem-vinda. Carmen, bem-vinda. Boa noite para vocês. Hoje, Ana, bem-vinda. Hoje a gente vai refletir um pouquinho aí mais sobre mãe, já que domingo é o nosso dia, né? De quem aí é mãe, eu também sou. E vou falar de um assunto que é bem delicado, que é a questão de adoção. Ontem eu falei um pouquinho. Obrigada, Carmen, obrigada. Tô te devendo a medida do banco agora que eu lembrei. Ai. Eu acho que eu trouxe o banco. Chegando lá eu vou dar o jeito de medir esse banco para te mandar a medida. Vamos vendo aí. Marise, bem-vinda. Bem-vinda, Marise. Então, hoje, deixa eu apertar aqui. Hoje, acho que, meu Deus, a minha tela tá balançando pra caramba. Vou recordar aqui, né? A maioria aqui já está inscrita. Eu só falta enviar o link, mas na próxima quarta-feira a gente vai dar um treinamento à noite sobre maternagem, um reencontro com sucesso. Ana, bem-vinda! Saudade de você, Ana. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da questão de mãe, mas mais especificamente, Nádia, bem-vinda. Mais especificamente sobre mães adotivas, sobre as questões que na constelação a gente observa, para que realmente uma adoção tenha sucesso e não seja uma adoção que depois tenha grandes traumas, né? E gere ingratidão, como muitas vezes é falado, né? Já que, boa noite, às vezes é dito que filhos adotados são ingratos e aí coloca-se mais peso e culpa em cima dessa criança e na real foi toda uma distorção no momento da adoção. Eu vou dar uma visão sistêmica, né? Uma visão das constelações e eu vou dar bem ampla essa visão porque a gente vai aí olhar dentro do sistema da família, dentro do sistema dessa criança, pai, mãe e pais adotivos, dentro do sistema das duas famílias, da família que deu o filho e da família que adotou essa criança. E a gente vai falar sobre jornada de alma também, porque tá tudo bem conectado, né? E aí, alguém aqui, só para eu saber, alguém aqui conhece alguma pessoa que foi adotada? Coloca nos comentários. Eu tenho maior cuidado para falar sobre esse assunto, porque é um assunto dolorido e às vezes se a pessoa é uma mãe adotiva, às vezes ela pode ficar bem magoada comigo, porque isso já aconteceu, porque às vezes não compreende, vai direto na dor, vai direto na ferida e quando a gente fala alguma coisa e a pessoa é ferida por aquilo, ela não quer nem compreender, né? Ela já te exclui de vez assim e não quer aprender. A Ed disse que tem um sobrinho que é adotado. A Yara, sim. O Sim conhece alguém, Yara, é isso? O que a gente sabe, né? Às vezes já aconteceu casos de
de uma mãe adotiva xingar um constelador e depois de muitos anos chegar para o constelador e dizer: você tinha razão, agora eu estou pagando um preço super alto porque eu não te ouvi, porque eu achei que eu que estava certa e agora eu estou apanhando do meu filho, né? Então a Yara disse: filha e esposo, olha só que forte. A Marise: tenho 3 sobrinhos adotados. E a Carmen disse que minha irmã adotou um menino. Foi e está sendo desafiador. Então, assim, como tem vários casos aqui, eu vou pedir para vocês, assim, abrir bem o coração e ouvir tudo que eu tenho para falar até o final. A adoção faz parte, sim, da jornada da alma. Eu acho que eu vou começar de trás para frente. A gente precisa entender que está tudo certo já desde o início. Existem encontros de destinos, né? Almas afins que precisam se encontrar para dar continuidade aí na evolução desses sistemas. O que a gente percebe? Então eu estou indo de trás para frente, presta atenção. Primeiro eu estou falando da jornada da alma, agora eu vou falar dos sistemas das famílias. O que se percebeu? Numa família que adota uma criança, provavelmente, quase de certeza, claro que a gente precisa sempre olhar dentro do sistema da constelação, mas assim, eu nunca vi isso não acontecer, tá? Dentro dessa família que adotou uma criança, ela está adotando para colocar para dentro uma criança que lá atrás, nos seus antepassados, foi dada. Então toda família que adota, algum dia um antepassado deu. E toda família que adota um dia deu, é isso. Então, como a Yara coloca, né, tanto a filha como o esposo. Então, para ver como tem algo ainda bem sistêmico aí, forte, que puxa dos dois lados. Puxou dele e depois vocês adotam também. Eu tenho um caso na minha família. Maristela, bem-vinda. Carol, bem-vinda. Vera. Na minha família eu tenho o que eu sei, né? A gente não sabe para trás o que aconteceu, mas eu tenho uma prima que a minha tia não pôde, foi mãe solteira, daí a minha avó ficou cuidando dela, e aí depois a minha tia engravidou logo em seguida de novo, e aí foi dado essa criança para uma mulher que não podia engravidar. Essa mulher criou ele e aí anos depois ele apareceu, a gente não sabia, porque ele queria conhecer a minha prima. E aí eu tinha uma outra tia, que era irmã dela, que podia ter ficado com ele, mas ela não quis ficar com ele na época. Aí adivinha o que aconteceu? Ela adotou uma menina e hoje os dois são casados. A minha prima, que é adotiva, com o meu primo que foi dado, eles se casaram. E aí a gente vê como existem encontros de destinos nessa vida, né? Parece coisa de novela. Então, primeiramente, eu quero deixar assim bem claro essa parte, que está tudo certo na adoção. A questão que a adoção às vezes traz toda uma tragédia, principalmente depois que essas crianças crescem, e essa tragédia eu digo que são transtornos emocionais, às vezes abuso de álcool, né, de drogas, às vezes uma violência gigantesca em relação aos pais, né? Vocês já devem ter ouvido aquele termo até tu Brutus. Alguém aqui já ouviu esse termo? Até tu Brutus? Vocês sabem de onde vem esse termo até tu Brutus? Se alguém sabe de onde vem esse termo, coloca aqui nos comentários. Vamos ver se vocês sabem quem era Brutus. Sabe, marido? Dos romanos. Olha, o marido deu uma dica aqui, que é dos romanos. Alguém lembra quem era Brutus? Brutus era um filho adotado de Pilatos, né? E vários, como que chama? Pessoas do governo, né? Sei lá, esqueci o nome que é dado naquela época. Eles esfaquearam ele, né?
E aí até esse filho adotivo veio e enfiou uma faca nele, né? E aí foi onde ele disse, até tu, Brutus, né? E esse termo a gente usa, assim, muitas vezes quando um amigo nos trai, né? Quando uma pessoa querida nos trai. E Brutus foi um filho adotado. Morgana, por que que isso acontece? Aí essa é a parte delicada que eu falo. Que muitas vezes as pessoas interpretaram erroneamente a relação da constelação quando a constelação fala de adoção, porque às vezes as pessoas disseram, o Bert era contra a constelação. Não, porque ele sempre falou que existia encontro de... Eu falei o quê? A adoção, que o Bert era contra a adoção. Ele sempre falou que existia encontro de destinos. O que ele falava era sobre postura de quem adota uma criança. Para que isso tenha sucesso, essa postura tem que ser olhando para a criança, realmente para cuidar dessa criança, porque você percebe que essa criança precisa de um cuidado. Quando essa adoção é feita odiando a mãe ou o pai adotivo, ou a mãe ou o pai biológico, no futuro essa criança se vinga. Por quê, Morgana? Porque nós somos nossos pais biológicos. E quem acha que isso não é real, quem tem desafio de compreender isso, a medicina ayurvédica, ela consegue medir no pulso. Quem me conhece já ouviu eu falando isso algumas vezes aqui. Eu não posso mostrar agora como faz, mas coloca o dedo aqui no pulso. Eu estou segurando meu celular, né? E consegue na pulsação ver como que está a saúde do pai, como que está a saúde da mãe e como que está a saúde individual da pessoa. Quer dizer, nós realmente somos nosso pai e nossa mãe. O pai e a mãe estão dentro de nós. A gente é 100% mãe, 100% pai. A gente foi feito de um óvulo que continha todas as informações da mãe e do pai. E aí eu posso pensar não só na adoção, né? Porque quando eu rejeito a minha própria mãe, mesmo que eu não tenha sido adotada, eu vou ter consequências também. Por quê? Porque eu estou rejeitando metade de mim. E aí imagina se eu for uma filha adotada, se eu estou sendo criada por uma pessoa que odeia a minha mãe. Ela odeia metade de mim, no futuro a gente se vinga. Quando tem a adoção, né? Por isso, o cuidado da questão da adoção. Como fazer isso? Sempre veja que no seu coração é como se fosse uma adoção do próprio sistema, né? Coloca o pai e a mãe dessa criança também no teu coração. Seja grato, porque você está cuidando do filho dessas duas pessoas. Vocês, em algum nível de consciência, fizeram um acordo. Ela não abortou essa criança, ela permitiu que essa criança recebesse a vida e você está tendo o presente de cuidar dessa criança, né? Então, que o olhar esteja na criança e não numa insatisfação minha porque não consegui ser mãe biológica, porque isso também é um dos problemas que acontece nas adoções. Às vezes nasci sem útero, não posso ter filhos, e aí eu entro todo numa frustração, num sofrimento, e por isso eu vou adotar uma criança depois, às vezes, de muito pensar e refletir. E não que seja assim, o olhar realmente na criança está dentro de uma dor interna minha, que eu não consegui dar conta do meu destino, porque eu vim sem ter direito, sem essa condição de ter um filho, né? Então eu rejeito o meu próprio destino. Não é que se eu vim sem útero eu não posso adotar uma criança. Claro que eu posso adotar uma criança, mas entende quando eu estou falando aqui que é sobre a postura, sobre estar curada e realmente estar indo, porque eu posso ter nascido sem útero e está tudo bem não ter adotado uma criança e continuar a vida. E posso não adotar e posso estar revoltada por não ter tido útero. O importante é a gente se curar. O importante é a gente tomar o destino que a gente recebeu, né? E aí depois tomar uma atitude. Então, quando eu respeito que nasci assim, sem útero, né, sem poder ter filhos, e que existem crianças
que podem receber o meu cuidado, porque eu posso doar esse amor para crianças que os pais não estão podendo, por às vezes uso de drogas, né, e vários problemas que tem e que estão relacionados nesse outro nível, né? A gente critica muito no nosso racional, e essas críticas racionais sobre moral pesam muito. Eu queria ver se vocês compreenderam sobre isso que eu falei, que é tão delicado, principalmente as pessoas que conhecem pessoas que são adotadas, porque é bom, como eu não estou vendo vocês diretamente, eu preciso do feedback do comentário, para que não tenha ficado dúvidas, para que tenha compreendido como é que é essa postura. Eu vou dar alguns exemplos de casos de constelação que eu já fiz. Uma moça me viu dando uma palestra uma vez, e daí depois de um tempo ela veio fazer a constelação comigo, e ela chegou porque ela tinha uma doença de pele que os médicos não davam jeito de tratar, e aí ela me falou que ela tinha sido adotada, o nome dela tinha sido mudado e a data de nascimento dela também tinha sido mudada. Isso é bem pesado, bem pesado. A gente colocou a constelação para acontecer, e aí a gente coloca, quem já viu constelação aqui sabe mais ou menos como é que é, né? Eu movo sempre tudo no oculto, ou seja, quando é em grupo, as pessoas que estão participando, elas não sabem sobre a história de quem está sendo constelado, elas não sabem o que elas vão representar, né? Então eu chamo as pessoas para o centro para servir como representante, elas estão isentas de qualquer intenção e elas são tomadas pelo movimento. Bom, nessa história a gente colocou a doença, colocou ela, a mãe adotiva, os pais adotivos, e os pais simplesmente pegaram a doença e levaram até ela. E aí tinha toda uma rejeição da mãe biológica, dos pais biológicos. E a constelação foi incrível, houve todo um movimento de cura, sem ninguém absolutamente saber. Isso quer dizer que na alma dela, no movimento da alma dessas pessoas, desse sistema, houve um processo de cura, porque os pais biológicos foram integrados e a doença pôde se despedir, né? Porque é um sintoma que vem para nos avisar que algo está em desordem. Então, primeiramente, a gente deve olhar com amor para a doença, né? Porque ela vem nos avisar que algo está em desordem. Então, é um alerta. A gente precisa ouvir para saber o que ela quer nos informar. Então, a constelação colabora muito com as questões de doença. E nesse caso teve um sucesso incrível. E aí a gente vai ter exemplos, às vezes, de pessoas que a mãe engravidou de um homem, e aí logo depois conhece outro, e aí é dado aquela filha para esse outro homem, novo namorado, que casa com ela, registrar essa criança. E aí nunca se fala sobre isso, né? Isso é um dos problemas da adoção também. Adoções que ficam no oculto, gera muito problema. A pessoa se sente totalmente perdida na vida e não sabe o motivo. E se ela soubesse, integra muito mais, né? Então, assim, toda adoção, no momento que a criança começa a compreender, isso é muito pequenininha, é sempre importante de dizer que você é a mamãe cuidadora, que existe a mamãe biológica, a mamãe que deu a vida, e que não existe nada maior do que a oportunidade de dar a vida para alguém. Essa mãe não adotou, e só por isso a gente já deve, né? Só por isso que é a maior coisa, a gente deve sentir muita gratidão. Porque quando a gente integra essa pessoa no nosso coração, aí a gente está livre, a gente não precisa seguir o mesmo destino. Tem um exemplo bem sério, sim, bem forte que eu conheci.
de uma criança adotada. E aí os pais não queriam dizer porque a mãe deu a criança e teve um fim trágico. E aí eles foram viajar para a Europa e eles estavam nos Alpes. E de repente a criança já era um pouquinho maior, adolescente, sumiu do grupo e os pais foram procurar e ela estava na beira de um penhasco com os braços abertos. E a mãe chegou por trás e disse, a mãe adotiva, né? O que você está fazendo aí? Ela disse, eu estava aqui pensando como seria pular daqui. Vocês já devem ter entendido que a mãe biológica cometeu suicídio se jogou de uma ponte, né? Morgana, como é que está em ressonância? Lembra que as informações estão contidas? A biologia é uma só. As informações estão contidas do que aconteceu, do que passava na mãe nessa criança. Agora, se essa criança sabe do que aconteceu com sua mãe biológica, aí ela ganha a oportunidade consciente de entender que aquilo é da mãe e ela pode seguir um caminho diferente, que ela pode honrar a vida recebida através dessa mãe e seguir com a vida e fazer o seu melhor, né? Fazer algo de bom com a vida que recebeu. A Vera botou a criança ou pessoa que foi concebida dessa forma precisa saber para ter a cura? Sim. Sim. Porque senão ela passa, às vezes, com sensações de vazio, de incompreensão. Casos assim que é substituído o pai, muitas vezes a criança vai usar bebida alcoólica ou vai usar algum outro tipo de droga. Porque muitas das vezes, quando a gente coloca a ausência do pai, a gente percebe na constelação que existe o vício daí das drogas e do álcool, do cigarro também, o fumo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Senão agora já deu 6:30 e aí a gente vai para a nossa meditação. E agora vocês compreendendo um pouquinho mesmo dentro da adoção, leva isso para tudo na nossa vida, porque como está a sua mãe dentro de você, né? Como você está com a mãe que mora em você. Se você a acolheu como ela é, como ela foi, talvez, porque se você a rejeita, de alguma forma você segue o mesmo movimento dela depois, né? Depois de alguns anos a gente repete. A Vera agradeceu pela informação. Por mais desafiador que seja, a verdade sempre liberta. A gente deve saber contar de jeitinho, né? Mas às vezes pode chorar, pode se revoltar na hora que fica sabendo, mas depois entende, né? A gente amplia aí o nosso coração para um estado de compaixão e entende às vezes o medo de uma mãe de contar uma história assim. Mas se essa mãe ama tanto esse filho, ela vai ter essa coragem de libertar esse filho de emoções inconscientes que estão passando nele e que às vezes ele vai repetir por não saber. Vou convidar vocês agora então, se alguém tiver mais alguma pergunta, coloca agora, senão a gente vai para a meditação. Hoje então eu não estou fazendo pelo Facebook, né? Ainda bem que está funcionando bem a internet, porque eu não tinha internet para botar no Facebook aqui, no computador, né? Então assim, vou convidar vocês para a gente fazer um alinhamento para nossa meditação. Então deixa a coluna bem alinhada, deixa ela relaxada, ombros para trás, deixa o pescoço no prolongamento da coluna, deixa teus pés no chão, joelho no ângulo de 90 graus, fecha teus olhos por um instante, coloca a tua mão aqui na região do peito, as duas, tá? Eu tô com uma segurando a minha mão,
mas coloca em forma de oração, sentindo o dedão aqui no centro do peito, onde a gente tem o nosso chakra cardíaco, para você sentir a pulsação do teu coração. Deixa aí tudo que não está nesse momento do presente. Deixa aí as informações, pensamentos que estão passando em você. Sorria para eles. Em outro momento você olha, tanto do passado como do futuro. Agora é momento de você estar totalmente focada em você, ouvindo a minha voz que te conduz a respirar suave e profundamente. Inspira pelo nariz, enchendo o peito, enchendo a barriga, enche o máximo, depois esvazia o máximo e deixa o ar ir. Vamos fazer algumas respirações suaves e profundas assim, levando toda a tua atenção para esse teu poder interior, de fazer a escolha, de respirar com consciência, ampliando. A respiração consciente tem poder de libertar traumas, memórias bloqueadas. Você está mexendo no fluxo da vida em você através dessa respiração consciente. A cada respiração, mais relaxada você está. Vai relaxando completamente. Vai respirando e relaxando. E agora imagina que você mergulha no seu coração. Todo o foco da tua atenção agora está no coração. Usa a tua mente criativa para visualizar você nessa pulsação, nessa frequência cardíaca. E a partir do nosso coração, a gente vai dizer a palavra mágica obrigada. E deixa sair a palavra obrigada, obrigada, obrigada. E de repente teu coração vai dizer obrigada por mais alguma coisa. E você vai falar. Eu vou falar algumas coisas aqui e você vai falar as tuas. Obrigada, 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 obrigada por toda mulher que permite que seu filho seja gestado e chegue nesse mundo. Obrigada, 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 obrigada por todas as pessoas que um dia construíram esta estrada onde eu estou passando agora. Obrigada, 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 obrigada por todas as pessoas que mantêm esta estrada bem asfaltada. Obrigada, 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 obrigada por todos os profissionais que estão nos hospitais atendendo as pessoas de diversas doenças, incluindo o corona. Obrigada, 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 obrigada,
Obrigada pela vida assim como ela é. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelo poder que meu coração tem de elevar a minha frequência a emoções auspiciosas. Obrigada, 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 obrigada pelo sorriso de cada pessoa. Obrigada, 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 obrigada por todos os cientistas que estudam a neurociência, que nos traz tanta informação de como o nosso mecanismo funciona, facilitando muito a nossa vida. Obrigada, 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 obrigada por todo o funcionamento do meu organismo, todos os órgãos trabalhando em cooperação para que a vida possa acontecer. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelo poder da bênção que me permite seguir a vida. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelos índios que cultivaram essa terra que a gente habita hoje, que ainda cuidam das nossas florestas. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por cada família que deixou a sua mãe terra, seu país, e um dia veio para o Brasil e construíram o Brasil como a gente tem hoje. Obrigada, 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 obrigada. Num nível bem profundo, o Brasil é como uma mãe adotiva. Recebeu os filhos de muitos países. O Brasil é formado de várias nações. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por você estar aqui, ter ficado do início até o final e me ouvido com atenção, com o coração aberto, para compreender e poder fazer algo melhor ainda na sua vida. Obrigada, obrigada, obrigada. Quando você faz algo melhor por você, você faz algo melhor pelo teu sistema familiar, você faz pela tua cidade, você faz pelo teu país, você faz por todo o planeta. Quando você está em paz com a tua vida, você gera paz para mim, para todos que estão aqui, para o nosso planeta. Parabéns por você ser dedicado em cultivar a paz. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada com todo carinho. Permita que os teus olhos se abram, te dá um carinho, te abraça um pouco. Hoje eu vou dizer que em vez de a gente impor as mãos e abençoar as pessoas de fora... Ai, que bom, voltou. Eu estava aqui torcendo que voltasse para não perder. Saíram algumas pessoas... mas não desconectou. O que eu queria dizer é que normalmente a gente, depois da meditação, a gente abençoa para fora, né? Hoje eu vou dizer para você abençoar todas as mães que existem em você. Você como mãe, sua mãe biológica, sua avó materna e avó paterna, tuas bisas, são 4, todas estão aí em você. Todas as mães que vieram antes de você. Envia essa energia do obrigado agora, essa força que está pulsando na tua mão, envia para todas as mães que habitam você. Entre em paz com todas elas. Assim, você vai fazer cada vez
melhor. Assim você se torna mais leve e com mais força. A Yara colocou aqui a importância de conhecer a mãe biológica. Normalmente o que eu falo, Yara, é que se a criança, se ela tá bem, se ela não sente um medo de magoar a mãe adotiva, porque muitas vezes a criança adotada, né, na adolescência, às vezes até na fase adulta, ela tem um medo tão grande de magoar, porque ela ama tanto a mãe adotiva, e aí às vezes ela tem uma mágoa, uma raiva dessa mãe que deu ela, né? Então é importante a gente primeiro aliviar esses sintomas, né? De liberar essa raiva dessa mãe biológica, porque a gente precisa compreender que a maior coisa que existe é a vida, né? E se essa mãe não abortou, isso por si só a gente já deve ser muito grata a ela, já deve emanar um amor para essa mãe. E olhar também para esse movimento, se ela tem medo de magoar a mãe adotiva. Se isso está bem curado e ela sente vontade de ir conhecer, ela tem que ir com um olhar assim, de agradecer. Se tem ainda uma expectativa, isso frustra mais ainda, porque às vezes essa mãe biológica tem mágoas também de ter dado, né? Dizem que uma das maiores dores que existem é quando uma mãe dá um filho. É uma dor que se torna eterna, é um buraco que se cria, né? Assim como quando aborta também. O aborto é um peso gigantesco, né? Então eu sempre aconselho olhar dentro de um campo de constelação, como que está essa relação, para a gente ver se realmente é importante conhecer ou não, se tem postura para ir conhecer, porque o que eu vejo é que as coisas, a gente chama de flow, né? As coisas acontecem naturalmente. Se for para vir conhecer essa pessoa, essa mãe biológica, vai conhecer. É sem esforço, não é do racional, é da própria vida que conduz ao encontro. Isso eu acho que é uma forma bem saudável, de não excluir e nem querer buscar de forma racional, de forma forçada, e sim permitir que se abra as possibilidades, que o universo crie, se realmente isso é importante, né? Mas sim, é importante saber que foi adotada, né? É importante ter essa clareza dessa fala que eu tive com vocês agora. Quando a gente cura essas relações, a gente tem possibilidade de ter sucesso. Tem um caso de uma pessoa que ela já tinha tentado, era uma jovem, ela já tinha tentado 5 vezes suicídio. Ela se achava louca da família, ela achava que ela era o patinho feio, né? Vocês lembram o que é o patinho feio, né? É o cisne, é o filho adotado. Mães que têm filhos adotados e que não contaram, agora me veio uma coisa. Mães que adotaram e não contaram para os seus filhos e que é no oculto, presta atenção para ver se a historinha infantil que essa criança gosta é a do patinho feio. Aqui vem uma sabedoria, né? A historinha que a gente gosta na infância tem um script nosso ali. Não sei se vocês compreenderam isso que eu falei agora, mas isso é bem forte. Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria deixar hoje com vocês. Espero que tenha ficado claro aí a nossa conversa. Deixa eu ver se alguém mais botou alguma coisa aqui. A Yara disse que foi o esposo dela que perguntou. Ele quer conhecer muito a mãe. Que bom! Se ele sente isso, se é interno, se é do coração dele, ele pode sim, ele deve fazer esse movimento. E aí, se é um movimento de coração, de amor,
a gente vai, porque quando a gente integra nossos pais, a gente oferta presentes para eles por gratidão à vida recebida, né? A gente não faz por obrigação as coisas para os pais, né? Porque eles estão precisando. Não, porque a gente quer presentear eles porque eles nos deram a vida e por si só isso já é o maior presente que eu recebi, né? E se ele sente esse movimento de saber, de poder talvez um dia ofertar alguma coisa, porque uma mãe que dá um filho é porque ela está numa dor muito grande, a gente não sabe qual foi. Mas além disso, lembra que existe o encontro de destinos, de famílias que precisavam uma compensar na outra, né? Então agradeço muito, muito. É importante ter hoje trazido esse tema. Ontem, sério, tá travado. Agora que eu vi. Acabou a internet de novo. Eu tava aqui falando e não tinha internet. Tá no G? Acho que tá travado. Se alguém tá me ouvindo, fala, responde aí. Mas tá no G, tá sem internet. Voltou. Então, assim, agradecendo, porque eu acho que vai sair de novo. Eu vou manter essa live salva 24 horas, tá? Depois eu vou tentar colocar ela no Facebook e no YouTube também. Então, se você gostou e quiser compartilhar com alguém que você saiba que tem filhos adotados, né? E até para quem não é adotado, né? Porque é se integrar com a mãe. Isso traz muito sucesso para a vida. Agradeço aí e beijo. Até amanhã às 18 horas com mais reflexão para a vida e meditação. Abraço.